Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui mostrando serviço no segundo episódio da primeira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, que foi o que eu comentei lá no episódio da segunda-feira passada sobre o primeiro episódio da primeira temporada da série. Sim, eu havia assistido o começo e não havia ficado empolgado praticamente com nada. O humor eu achei ok, a situação aventuresca eu também achei mais ou menos, tudo foi mediano para falar a verdade. Mas também o conjunto se salvava porque tinha aquela afetividade, né? Aquela espécie de homenagem, vamos combinar, também para com a franquia Star Trek. Então sim, eu não disse que era um produto ruim, só que eu não fiquei motivado a ver também os dois outros episódios que eu já possuía, né, através da Sparrow Plus. Sim, eu fiquei desmotivado, eu falei, não, amanhã eu vejo o segundo episódio, né, mas esse dia nunca chegou, até que se passaram alguns anos e só um pouco mais recentemente, questão de 1 ano e meio atrás, é que eu voltei a rever com força realmente. Aliás, quando eu havia assinado, inclusive, já a Star Plus. Foi exatamente aí. Eu não revi aqueles episódios que eu ainda tinha lá o download, não. Quer dizer, não, eu assisti através da Sparrow Plus, não foi download, foi Sparrow Plus. Bom, o que vale? Quando eu assisti, então, aqui sim, né, falando dele, né, segundo episódio, é que eu comecei a acreditar que The Orville tinha algum potencial, que realmente, de fato, é uma série interessante que a gente podia se dedicar a conhecê-la, porque é uma série que sim, você precisa conhecer primeiro, antes de você poder afirmar categoricamente que sim, é uma uma série mesmo, muito interessante. Você precisa se acostumar, você precisa até um pouco relevar a questão cômica do show, porque na verdade foi quase uma imposição para não tomar um processo de plágio quase. Porque seria muito forçado, né, não ter esses elementos engraçados que desvirtuam um show em vários momentos, porque senão seria uma cópia pura do que foi a série original de Star Trek ou então a nova geração, talvez mais nova geração do que a série original, né? É necessário essa pegada cômica, né? Não tinha como não deixar isso existir. E você precisa realmente passar por esse esforço de gostar ou começar a se afeiçoar a essa comicidade um pouquinho esquisita, que no primeiro episódio não estava tão evidente, mas nesse aqui, logo de cara, você já percebe que, opa, a gente tem que aceitar esse tipo de piada. Se a gente não aceita esse tipo de piada, você não consegue achar depois este show que é mais homenagem realmente do que uma cópia descarada. Não, o Seth MacFarlane, ele quer mesmo se sentir dentro de um produto que se assemelha àquela franquia que ele gosta bastante. Lembrando, ele quis que esse projeto aqui se transformasse numa futura série, sequência realmente do que era antigamente a era de prata da franquia. Mas ele não teve oportunidade porque realmente já existia o projeto de Star Trek Discovery. Enfim, o que acontece então aqui logo de cara é que você já sim percebe que você precisa, preciso me acostumar com isso. Que é exatamente a questão a respeito de Bortus. Simplesmente ele chega para o Capitão Mercy e fala, preciso de uma licença de alguns dias. Por quê? Bom, é que eu vou chocar um ovo. A maluquice então se instala aqui numa forma de uma grande piada, uma provocação muito forte, né? Como assim, um macho botando ovo? É que sim, os Moclans, né? É uma espécie de gênero único, né? Só tem macho. E claro, se eles se acasalam de alguma forma, como é que vem a cria? A cria vem no formato de ovo. É uma coisa maluca. Vamos combinar, né? Enfim, é o que tem pra hoje. Ele tá precisando botar um ovo, né? Ou seja, ele no seu relacionamento com o Clyde, né? Que não havia aparecido antes no primeiro episódio, né? Agora aparece aqui, só no finalzinho também, né? E depois vai ser um personagem super importante para a série, né? Sim, agora eles têm um filho para chamar de seu, né? Uma família está sendo constituída aqui, afinal de contas, né? Claro, a maneira que isso acontece, colocada aqui na série, é de uma maneira ridícula, né? Uma piada completamente over, né? E é o tipo de piada que você fala, como assim um homem vai botar um ovo? Ele ainda precisa chocá-lo? Pois é assim que a banda toca neste show. Mas é interessante, claro que o foco principal da história nem é exatamente essa questão. E claro também, quando se lembra do que a gente tinha no começo da série, a gente não sabia que essa
espécie, os Moklas, né, Bortus e mais Kleinen, seria super importante para a estrutura toda da série. De qualquer forma, o foco, né, ou seja, o que tinha a respeito deles e do ovo era mais somente uma piada um pouco grosseira, né, forçada, uma mão pesada, né, mas que ela vai sim se compondo aos poucos até um final que aí tem um bom gancho também, né. De qualquer forma, a história da vez não era exatamente sobre eles, os Moklans, mas sobre a Alara, que aqui passa pelo seu primeiro comando. Lembrando, claro, né? Ela é uma chefe de segurança, apenas uma tenente, jovenzinha, né? Acho que ela tem 23 anos, né? Acho que é dito isso no começo. Acho que foi dito no primeiro episódio. Ela é jovem, completamente inexperiente, e aqui ela se mete numa bela de uma enrascada, pois tanto o Mercy quanto a Kelly têm que sair da nave e fica ela em comando. Mas por que ela fica em comando? Porque justamente o segundo em comando tá chocando um ovo. Claro, tá tudo muito bem arranjado. Aquela coisa, né? Em várias séries por aí, em vários episódios, você vê que há uma certa forçação de barra para tirar algum personagem de cena. Né? Você fala, não, ele estava ali, quebrou o braço, ou ele está na enfermaria, ou ele foi viajar para lá e para cá, né? Saiu. Por algum motivo ele está indisponível e outra pessoa tem que ficar no lugar, e essa pessoa, claro, vai ser a história da vez, né? Mas aqui arranjar uma solução de tirar o personagem de cena para destacar outro que tem tudo a ver com a própria espécie, né? Aquela coisa, se lembraram lá que haviam dito, né, que a espécie só tem machos, não tem fêmea. Tá, mas como é que eles se reproduzem? Bom, eles têm que se virar, né? E como é que nasce o bebê? Num ovo. É uma coisa que vai levando a outra. De qualquer forma, foi uma boa solução para tirar um personagem de cena para poder se destacar outro. No caso, a Alara, a inexperiente. E aí você pensa, o episódio então vai ser focado nela poder crescer profissionalmente, né? Livrar dos seus temores, ainda talvez um pouco juvenis. Mas também não é só isso. Depois a gente tem uma certa reviravolta, também não demora muito para falar a verdade, depois você pode até questionar, mas espera aí, no fundo, não era essa história B que se confunde com a A o tempo todo, que era de fato o que se pretendia ser vendido por aqui? Bom, pessoal, vocês viram, né? Tocou uma campainha agora aqui, né? É o problema de se gravar de dia por aqui nas redondezas, né? Muita confusão na rua. Por isso que eu prefiro fazer a maioria das gravações de madrugada, porque aí não tem problema, né? Às vezes é só um gato. Enfim, voltando ao que eu estava falando antes, né? História A e B ficam se colidindo durante muito tempo aqui neste episódio e é interessante também. Mas vamos à historinha da vez. Um belo dia, Orville está ali rondando, né? Fazendo as suas pesquisas, não sei o que, mas de repente chega um sinal de socorro e eles vão imediatamente para lá, né? Salvar quem está em perigo. Então, de cara com uma nave que, estranhamente, né, logo que chegam, já faz uma certa sondagem ali para cima da Orville. Todo mundo fica meio curioso, mas que negócio esquisito, né? Eles não estão em perigo, né? E realmente a nave está bastante avariada. E entram em contato com então o capitão lá da outra nave e ele responde, né? Fomos atacados pelos Trios, que são aqueles vilões já apresentados no episódio de estreia da temporada e também da série. Ok, são inimigos potencialmente perigosos o tempo todo, né? Mas tem um detalhe interessante, né? Claro, eles precisam de ajuda, mas aí de repente o capitão lá da outra nave fala, por coincidência, olha quem está aqui junto com a gente. Aparecem uma mulher e um homem idosos. E são exatamente os pais do Ed Mercer. Pois é, e ele, mãe, o que você está fazendo aí? Como assim, né? Pai também, ué? Que isso? Aí eles estão lá, não lembro dizer direito se eles dão uma boa explicação, mas de fato segue-se aí uma conversa típica de família, né? Aquela coisa meio esquisita, né? Do relacionamento da mãe, do pai, de um filho que quer ser independente, mas tem aquele coisa do carinho, da intromissão. E peraí, a Kelly tá aí do teu lado, né? A ex, né? Aí vem o papo da separação também, problemas de saúde. Vira um clima completamente ali familiar, né? De domingão de manhã, né? E você fala, caramba, que maluquice. Mas depois que você vê um macho chocando um ovo, não tem problema aparecer numa série cômica, né? Uma situação completamente ali
é meio esquisita, né? Um papo furado ali entre pais, filho, ex-nora, né? Tudo bem, funciona, você até esquece da situação que aquilo tudo começou, né? Foi um chamado de socorro. De qualquer forma, né? A nave, né, pode ser consertada sem problemas, né? Com a ajuda da The Orville, né? E então Ed e Kelly decidem ir a bordo lá da outra nave fazer visitinha, né? Visita social, né? Praticamente quase, né? Não tem mais perigo, de fato, né? A ameaça trio tá longe, com certeza, né? Vamos fazer uma visita de cortesia, né? Eis que eles caem numa maravilhosa armadilha. Então, chegando lá, descobrem que, na verdade, não tem nada e eles são teletransportados para algum lugar. Pois é, aquela nave ali é apenas uma nave holográfica, era uma outra nave pequenininha, né? Realmente, apenas um engodo absoluto. E aí, temos então o problema de Alara, né, que está então no comando ali interinamente, né? Caramba, sumiu meu capitão e minha primeira oficial. O que eu faço? Sendo que o segundo oficial está chocando um ovo. Literalmente, né? Ela fica naquela saia justa, né? De ter que se virar. E naquele conflito dela com a sua própria inexperiência, que ela admite, realmente ela não está preparada pelo cargo. E ela vai atrás do Bortus e fala, ô meu filho, sai daí de cima desse ovo e vai resolver a parada, né? Porque o negócio está difícil. E ele também tem uma atitude muito boa, né? O capitão te deixou ali como no comando, você é comandante, se vira, minha filha. E a partir daí tem uma situação interessante que ela não fica cutucando o Bortus durante muito tempo. Também seria uma coisa um pouco forçada demais, né? Seria forçar a piada, inclusive, né? Na verdade, o roteiro acerta também em desviar esse conflito da Alara justamente para a oficial médica. Sim, a doutora Finn, que tem uma solução para ela, meio que imediata, né? Porque é a única pessoa a bordo de uma nave que pode contradizer um capitão, né? Pode até destituí-lo do seu comando, né? Botando ele na reserva, que é exatamente a oficial médica, né? Basta uma palavra dela, você tá fora, né? Ela diz, inventa qualquer coisa aí para me tirar do comando, né? Mas na verdade ela percebe, a Claire, que não, ela tem que aprender. Se ela está ali num momento de conflito, né? Passando pelo seu primeiro comando, ela tem mais é que ir em frente, por mais que ela possa até errar. E é exatamente, claro, o que acaba acontecendo. Ela comete um pequeno deslize, né? Que ela pegar de volta aquela nave ali, a armadilha, trazê-la a bordo com um raio trator, na verdade aquilo se transforma numa bela de uma bomba, né? Que detona a Orville de uma maneira bastante agressiva. Então eles mesmos acabam ficando ali à deriva, sem poder sair dali e tentar descobrir para onde que tudo está de maneira bastante agressiva e continuar a missão então de, caramba, para onde for os dois, já que eles não estão mais ali a bordo da nave, né? Com certeza não. Embora, né, lá num papo com o almirante eles foram considerados mortos em serviço, né? Porque a nave explodiu, eles estavam lá dentro, enfim, né? Acho que sim. Bom, mas enquanto a Lara tem o seu problema ali de primeiro comando, o episódio passa então para a sua história B, que é de fato bastante interessante porque, claro, vira naquele misto ainda de meio cópia, né, aproveitamento de material já existente e também homenagem, porque para onde vão Ed e Kelly? Eles vão para uma cela ou uma gaiola, e aí, claro, temos a conexão com o primeiro episódio, ou primeiro piloto, para ser mais preciso, da série original de Star Trek, que foi lá com as aventuras de Pike, o The Cage, o primeiro episódio piloto que foi rejeitado, depois teve que fazer outro com o Kirk, né? Trocou o personagem Pike para Kirk, aí deu tudo certo, a série vingou por 3 anos, 3 temporadas. Ou seja, também foi uma boa homenagem, né? Mesma situação, né? É um ser que é pego numa certa armadilha e tem que viver meio que quase para apreciação de uma outra espécie. Aqui no caso, de maneira mais clara ainda, porque lá no episódio piloto de Star Trek original, na aventura de Kirk, de Pike, né, ele estava ali meio que não sabendo que ele estava vivendo em outro lugar. Ele desconfiava, claro, porque era um personagem esperto, né, ele sentia que, peraí, nada disso aqui é real, eu não estou aqui nesse ambiente, né? É uma alucinação da minha mente, né? Uma projeção que colocam dentro da minha cabeça. Aqui não, né?
Ed e Kelly estão literalmente dentro de uma gaiola de um zoológico, uma coisa mais clara ainda, absoluta. Mas, de fato, sim, é uma conexão entre essas duas histórias. E naquele momento você pensa, quando eu vi a primeira vez, você fala, caramba, legal, eles retrabalham a mesma ideia e seguem adiante. E claro, fazendo conexão com o que tem de forte na série também, que é o relacionamento dos dois, né? Ou seja, num primeiro momento, claro, eles estranham completamente, mas eles acabam retornando ao que eles eram antes, né? Um casal feliz. Claro que isso não dura muito, né? Só dura um bloco de episódio, porque no outro eles já estão brigando, já estão naquele tédio, né? De diariamente ali num café da manhã já ter aquelas pequenas picuinhas típicas, né, do casal, né? Não tem como fugir disso, né? Ou seja, o episódio todo estava conectado realmente, né, com a história deles. A história é deles, né? Não é o problema da Lara em si, que claro, tem uma grande força, com certeza. O problema do episódio, se a gente já começa a apontar os defeitos em comparação com os acertos, é que justamente a história da Lara, que parece a história principal, no fundo, é a história de costura. E ela acaba não sendo muito aproveitada, porque ela é muito apressada. Em vários momentos a gente percebe, caramba, dava para explorar um pouquinho mais, né? Ela poderia cometer outros erros até chegar ao ponto de virada, de querer bancar, né? E de ir contra o almirante e falar, não, a gente vai salvar os dois, porque achamos uma pista, né? Porque simplesmente ela precisava fazer isso. Todo mundo já estava contra ela, né? Toda a tripulação. Então, se isso fosse um processo um pouco mais lento, ela passasse por mais reveses, um outro acerto, seria muito mais interessante. Mas como fica uma coisa apressada, aí isso perde um pouco, faz até com que o episódio perca um pouco de força, porque a história lá de Ed e Kelly estava crescendo, né? Ficando também mais saborosas, por causa, claro, da afetividade que a gente tem relacionado a Star Trek. Mas, de qualquer forma, um equilíbrio bastante interessante, um episódio que ele vai ganhando força. E tem um final também muito interessante, a sacada final, acho que você não consegue perceber de maneira alguma, né, que isso possa acontecer, né, que é exatamente se valer dos reality shows, né, fazer com que, se eles querem observar a convivência humana, caramba, nós temos um arquivo aqui de centenas de milhares, né, de produtos, né, televisivos, obviamente, né, e até uma certa metalinguagem com o próprio show, que é um produto da televisão, né. Isso serve, se vocês querem um zoológico, né, de animais ferozes e irracionais, temos aqui, cara, a nossa televisão nos reality shows. É perfeito. Como também nas histórias, né? Você pode até inserir também a história de uma série que vaga pelas estrelas numa nave estelar. Por que não? Se bem o foco ali da piada era fazer uma crítica, claro, aos episódios dos reality shows, que são uma coisa mais selvagem, digamos assim, né? Pega mais a humanidade no seu substrato, né? Com certeza. Enfim, a solução final também é bastante interessante, né? Assim, a espécie que pega lá o Ed e a Kelly são uns cidadãos lá de pele vermelha, né, que tem uma aparência não, né, tem uma questão assim de supremacia igual ao pessoal lá do Isaac, né, os Skylons, né, mesma coisa de arrogância, né, de achar que a alta tecnologia que eles possuem fazem qualquer outra espécie, né, que esteja abaixo, né, seja uma coisa insignificante, por exemplo, basicamente isso, né? Tanto que, né, quando vão lá para o planeta, né, em missão, a Lara está junto, obviamente, né, e ela é tratada como um petzinho ali ao lado do Isaac, né, e ele até fala lá pro cara, né, o zelador do zoológico, olha, converse aqui com o meu cachorro, eu posso falar com ele, por favor. Tá bom, você quer, eu falo, né. O cara se acha até um maluco, né, conversando com... E é claro, tem o ponto de virada de tensão, né, que vem um papo furado, né, do Isaac. Não, essa espécie aí que você pegou, esse casal aí, né, de humanos, eles estão doentes, eles vão contaminar aqui o zoológico, né, estão doentes, peraí, deixa eu fazer aqui uma eutanásia rápida com eles ali, também é um momento de grande tensão, aí que a Lara tem a grande sacada de oferecer para eles os produtos televisivos, né. Quer dizer, no fundo também a solução, que foi uma boa ideia que ela teve,
Também ela teve todo o seu aprendizado de ser uma capitã de nave, de estar em comando de uma espaçonave, ou seja, é ela que não é coisa apenas da administração das coisas, né? Mas ela também tem que chegar com as soluções de fato dos perrengues que eles enfrentam dia a dia em suas missões. No caso aqui, ela teve a solução, com certeza. Pena que realmente a história dela ficou um pouco apressada demais. Se não fosse apressada, se o episódio pudesse ser um pouco mais extenso do que os seus tradicionais 45 minutos, acho que tudo funcionava muito bem, porque até a outra história, né, que foi a desculpa para ela poder estar em destaque aqui nesse episódio, a gente pode considerar também como uma terceira história, porque realmente ela tem um complemento, ela tem um começo, ela tem um desenvolvimento que é apenas, né, não poder sair dali de cima do ovo, né, mas ela tem uma conclusão, essa terceira história, que é a história de Bortus e Clyden e seu ovo. Literalmente, ele consegue chocar. Claro, passam-se os anos, não, os dias, né? Ele falou que em 21 dias o ovo estaria chocado, né? Ou seja, a gente vê o que acontece depois, que é o tempo, claro, necessário para se consertar a Orville, né? Que estava completamente avariada. Mas, enfim, na verdade eles consertaram antes disso, né? Mas o que vale é que a conclusão dessa história, dessa terceira história, a história C, ela oferece um gancho muito interessante para o próximo episódio, que é o ovo choca, ele começa a quebrar a casquinha, e quando eles observam lá o bebê dentro, Bortus e Clyden, eles percebem, caramba, é uma menina. E, peraí, como é assim? A espécie é de gênero único, só nasce macho. Como é que agora tem uma garota? Pois é um final muito interessante, que valoriza até a deixar esse episódio nos moldes também de Star Trek, que a gente sempre saber que a gente vai encontrar alguma questão, uma certa dúvida, o que está acontecendo aqui? A gente precisa quebrar a cabeça e tentar entender se a gente pode pensar assim ou assado. É isso que é ficção científica. Claro, nos conceitos que tivemos aqui da história, por exemplo, de Alara, que era só uma questão de comandar. Isso não é exatamente uma história de ficção científica, né? Podemos considerar que, claro, a história de Ed e Kelly dentro lá do zoológico, aí sim, ok. Mas no fundo também não é uma história que é super desenvolvida, porque o que do grosso ali foi mais apurado, mais engrossado, foi o relacionamento do casal, que é, claro, um mote aqui da série. Ou seja, a ficção científica não estava muito bem presente em todos os momentos. Estava, mas não com força. Mas quando chega ali na história, no final da história C, aí sim ela ganha uma força, porque, peraí, é uma espécie que só tem macho, como é que nasce fêmea? Então, qual o problema que isso resulta, né, para a sociedade? É o que a gente acaba descobrindo então no episódio seguinte. Não fica apenas numa questão aqui, uma coisa jogado ao léu. Não, foi um grande preparo. Na verdade, acho que eles pensaram primeiro no episódio seguinte, e para chegar a ele, eles inventaram que, peraí, mas antes a gente tem que mostrar eles chocando o ovo, né? O relacionamento dos dois, gerar uma cria, né? Mas talvez não tenham chegado a um bom episódio e apenas ele serviu de costura, então, para essas duas histórias aqui. Por isso que eram duas também, né? A evolução da Lara no comando e também a história de Ed e Kelly lá dentro do zoológico, né? Realmente acho que foi só um preparo, né? Fizeram primeiro o terceiro episódio, a história completinha, fechada, mas precisavam, vamos dar um ajeito aqui para tudo se conectar a contento? Pois é, eu comentei, né, no vídeo de ontem, já falando a respeito da segunda temporada, que realmente eles, os produtores e roteiristas falaram isso várias vezes, que eles iam escrever nos roteiros, mas depois quando eles achavam uma questão interessante, eles gostavam de voltar nos roteiros anteriores, já escritos, e colocar pequenas deixas que corroborariam, né, o que estava sendo apresentado, então, naquele episódio já mais interessante. É exatamente o que eles fizeram, né? Então eles devem ter escrito o terceiro episódio a respeito desse problema de Bortus e Clyden com a filha. E, cara, vamos dar uma deixa aqui antes para que isso possa ser bem mais crível, porque se você chegasse no terceiro episódio e logo de cara já tivesse toda a questão de, não, primeiro ele choca o ovo, depois nasce, depois desenvolve a história, seria muito apressado, com certeza. Eles fizeram bem em deixar uma dica antes, né? Ter um preparo para a gente até se afeiçoar e ficar curioso. Caramba, que diabo é isso? A curiosidade gerada no final desse episódio é que torna mais ainda a história dessa espécie em Walkland mais
interessante. Claro, você não precisa assistir esse episódio, você entende completamente lá no outro. Mas, de fato, esse preparo que eles fazem aqui é sensacional. Portanto, esse episódio aqui não é um filler, por exemplo, porque ele serve de gancho para uma excelente história da série, que é o terceiro episódio da primeira temporada. Enfim, mas a gente não chegou a ele ainda, a gente vai ver isso lá na segunda-feira que vem, porque, por enquanto, temos aqui que analisar este segundo episódio, e para ele eu atribuo a nota, bom, se antes, lá na abertura, eu tenho achado mais ou menos, nesse aqui eu já senti a pegada que a série prometia bastante, apesar das piadas um pouco forçadas, né? Enfim, um episódio que deixa claro que ele ainda está no equilíbrio entre de tentar se acertar. Mas se a gente pensa que foi um episódio criado depois, para servir de emenda, é perdoável até. Mas de qualquer forma, é um episódio que já está num crescendo, já oferece histórias interessantes, né? Não a história exatamente do comando, mas a história mais do zoológico, mais ainda lá do ovo. Enfim, se antes eu dei 3, aqui eu posso chegar a um 4, por exemplo? Não, acho que não. Melhor ficar nos 3,5 asteriscos. Acho que casa mais para um episódio de transição. Para deixar assim umas notas mais altas, como 4, 4,5, 5, para aqueles episódios que realmente eles acertam. E sim, eles acertam bastante. Para você que ainda não conhece a série, recomendo que assistam. As 2 primeiras temporadas já estão lá na Star Plus e agora, na sexta-feira, ou melhor, na sexta-feira passada, estreou a terceira temporada com seu primeiro episódio e agora vai ter o segundo. É que eu estou gravando antes, estou fazendo uma salada danada. Mas enfim, recomendo que vocês assistam, já se preparem para assistir a terceira temporada, porque é uma série muito interessante, ela vai num crescendo, que ela vai ficando cada vez melhor. E olha a moto passando aqui com o barulho da rua me atrapalhando mais uma vez. Dessa vez eu não vou parar não. Enfim, comenta aqui nos comentários se vocês gostam ou não dessa série, se vocês estão conhecendo, ou vocês nunca ouviram falar, ou vocês acham que isso aqui não vale a pena, porque Star Trek é só Star Trek, não suas homenagens ou cópias. Enfim, é isso.